Hello. Olá, Bela. Olá, Paulinha. Manu. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Eu recebi o cronograma da gente na sexta-feira, no conselho, e aí, montando aqui meu planejamento, eu coloco umas folhinhas penduradas para não perder, faço um cronograma assim, né? De tudo que eu tenho que fazer e tal. E contando aqui, a gente tem apenas 5, né? 5 encontros, 5 aulas para a gente poder fechar esse ano, esse bimestre, tá? Já tem as datas para tudo, para T1, data de prova de recuperação, né? Então, como a gente tem poucos encontros, né? O que eu pensei, né? Que como eu poderia dar um presente para o primeiro ano, né? Não tem como eu distribuir bombom, não tem como eu pedir um passeio, não tem como a gente sair, né? Tá difícil esse ano. Então eu falei assim, vou pegar, assim, vou dar quase que de graça uma T, né? Isso eu posso fazer. Então, você vai saber, né, pelo andar da carruagem, assim, né, das disciplinas, que a sua T1 vai estar disponível na plataforma lá no dia 9, tá? Para ser entregue entre 16 e 18. O que eu vou fazer? Hoje, no final da aula, eu vou dizer qual é a T1. Se você já quiser fazer e entregar, beleza. Eu tenho um prazo final que eu não posso receber depois, mas eu posso abrir o prazo antes, né? Sem problema nenhum, não vai ter problema, certo? Então, como semana que vem seria a semana que eu iria falar de T1, é feriado, né? Na outra já vai ter que estar lá na plataforma, então eu vou adiantar, tá? Você vai ver que são 2 questões assim de graça. O que eu pensei? Eu pensei em 2 questões que você pudesse responder de forma pessoal, né? Dando a sua opinião, porém o que vai ser avaliado é a sua coerência, tá? Quando pede para justificar, justifique, o que você acha? Eu acho que sim. Ou porque sim. Eu gosto. Enfim, quando você resume muito as suas justificativas, não fica tão coerente, né? Você tem que desenvolver todo um processo de raciocínio em cima daquela pergunta, tá? Não vou estipular número de linhas, né? Porque de repente você é bom em síntese e você consegue, num parágrafo, se explicar. Mas de repente você gosta de explicar bem explicadinho. Então, se você quiser fazer 2, 3, 4 parágrafos, enfim, uma redação, pode fazer também, tá? Então, essas 2 perguntas que você vai ver que está de graça, que é a sua T1, você vai poder mandar para mim desde já, tá? Desde hoje, tá? O que eu ia falar sobre isso? Era coerência e tudo mais, mandar. Tá. Quando eu lembrar, eu vou falando. Então, o que eu quero para hoje? Hoje a gente vai continuar a correção dos exercícios até um pedaço, não vai ser todo ele. Tudo que eu marcar em relação ao exercício, eu vou depois, igual a aula passada, eu vou printar a página e colocá-la para vocês, porque eu não sei se vai ter tempo da gente fazer aquele questionário de todo o bimestre. Então, se não houver tempo, você tem, então, o questionário aí do livro para poder estudar, tá? O que vai cair na prova de arte? O que eu preciso estudar para a prova de arte? Toda essa bateria de exercícios que a gente vem corrigindo e as páginas, né? Deixa eu só catar aqui. E as páginas. Peraí, vou achar. E as páginas. Aqui, peraí. Quer ver? E as páginas 139 a 146, que é só aquela questão visual, tá? Nossa aulinha já está lá na plataforma, falando sobre os 3 elementos visuais, que são profundidade,
volume, profundidade, perspectiva. Eu até fiz um desenhozinho assim, tá lá, para a gente ver, né, a ideia do bidimensional e tridimensional, e aí a gente trabalhou todos os elementos que tem numa forma tridimensional, que é a altura, a largura e a profundidade, tá? Então, isso já está também, essa aula já está lá na plataforma e faz parte da nossa da avaliação, né, da nossa prova, o conteúdo de prova. Ok? Então, sem mais delongas, vamos abrir aí o livro na página 133. A 133 vai estar a número 2. Todas as perguntas vão ser em cima dessas duas figuras, tá? A seguir, vemos dois outros retratos, ambos do período renascentista. Observe as imagens e responda as perguntas. Então, a gente tem um arquivolt, né? Um quadro chamado, um retrato, né? Chamado Inverno, e temos uma obra, O Velho com o Menino, de Ghirlandaio, tá? Também um retrato, certo? Temos aí o mesmo dos dois períodos. Então, a letra A vem falando o seguinte: quais são as diferenças entre uma pintura e outra? Olha, bem claro, né? Detalhe claramente tudo que você puder notar: composição, organização, elemento, fundo e etc. Tá? É uma resposta, né? Que é uma sugestão de resposta. Você pode trabalhar o seguinte, né? Como sugestão: o inverno, que é essa primeira figura, né? O inverno de Arquimedes. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para realçar, peraí. O Inverno de Arquimedes é uma pintura fechada por um contorno de flores e folhas com fundo preto. Enquanto que a pintura de Ghirlandaio, acho que é assim, é aberta ao ambiente externo, inclusive retratando uma paisagem por meio de uma janela, tá? Lá no final você vê uma janelinha aí, tá? A primeira imagem tem predominância de tonalidades escuras e mostra somente um personagem, enquanto que a segunda é mais clara, com cores mais quentes, mostrando dois personagens, um senhor e uma criança. O inverno parece ocupar mais espaço da tela do que o senhor na obra de Ghirlandaio, que divide espaço com a criança e o plano de fundo, tá? Então, isso são sugestões de uma possível resposta. Tem que ter coerência, tá? Você pode colocar qualquer outra coisa, mas essa seria uma boa resposta, você sintetizar em relação a isso, tá? A letra B, no inverno de Arquimedes, vemos, mais uma vez, o estilo maneirista grotesco. Isso seria legal você marcar, estilo maneirista grotesco. Você já tem ideia do que se está falando sobre isso, a gente já falou sobre isso, tá? De que maneira essa obra pode comparar-se principalmente ao aspecto do estilo de Vertumnus? Vertumnus é a obra principal, é a que abre todo esse bloco de exercícios, de atividade, tá? Que é aquele cheio de legumes e verduras e flores e tudo mais, ok? Então, sugestão: ambas são figuras humanoides, composta por variedade de elementos naturais, mostrando somente o dorso e a cabeça dessas figuras, tá? Ambas têm o fundo preto, que concentra o foco do sujeito retratado. E ambas, o detalhamento de cada elemento natural, seja uma folha, um tronco de árvore ou uma fruta, é de alto nível técnico, assim como o resultado final da composição, quando conseguimos ver as figuras de Vertumnus e Inverno, ok? Então,
na dúvida do que a gente está falando, é só voltar lá na página 129, que você vê aí o Verturmos, tá? E aí compara Verturmos com o inverno dessa página 133, que a gente acabou de ver, ok? Letra C. Lembra que na aula passada eu falei assim, preste atenção para esse tipo de questão. Então, assim, a letra C é uma que você podia marcar aí com um asterisco grandão, assim, sei lá, fazer um treco. Porque ela é especial, tá? Como você explicaria o título Inverno para essa pintura de Arquimboldt? Como estação mais fria do ano está presente nessa obra? Então, esse é um exercício puramente de observação e análise, tá? Você não precisa inventar nada, apenas dizer exatamente o que você está escrito. Então, você poderia colocar o seguinte, que o inverno é a estação fria, né, do ano, principalmente na Europa, quando as pessoas tendem a ficar mais dentro de suas casas. Nessa estação também, a produção agrícola tende a ser menor, portanto, a vida, de modo geral, parece correr mais lentamente e sem tanta força. Arquimboldt, magistralmente, retrata um senhor de mais idade, já no final da sua jornada terrena. Sua pele é feita de um velho e seco tronco de árvore, que parece descamar em várias partes, estrategicamente no nariz e na orelha. Né? Ele retrata bem um senhor, né? Vê os senhorizinhos, vê que eles são bem ressecadozinhos essas pontas. A textura dos elementos naturais escolhidos para retratar a figura do velho parece bem áspera, como nós que podem com nós que podem lembrar nós, né? Não é nós, que podem lembrar verrugas. A boca formada por cogumelos, já não mostra mais os dentes. A cabeça tem mais cabelos, assim como os galhos não apresentam tantas folhas. Os olhos são quase invisíveis e se escondem na escuridão fechada na expressão cansada do homem. O senhor, de idade já abatido por muitos anos de vida, é a representação do inverno. Assim, o inverno um dia vai acabar. Por isso vemos algumas folhas verdes e um par de frutas brotando de sua garganta, representando as próximas estações que logo chegarão, tá? Então, além de, assim, pode achar grotesco, mas é poético, né? Toda essa representação, toda essa simbologia que está nesse quadro, em especial o inverno, tá? Letra D. Vira aqui. Quais os aspectos mais enfáticos da pintura de Ghirlandaio? O que chama mais a sua atenção, né? E aí, para quem está perdido, que Ghirlandaio é esse? A pergunta é direcionada exatamente a esse quadro aqui, a esse senhor, a esse velho como menino, tá? É exatamente desse aqui. Quais são os aspectos mais enfáticos dessa pintura e o que te chama mais atenção? E explique. O explique que é mais importante. Então, uma sugestão é que você diga algo sobre o velho do manto, sobre o vermelho do manto do Senhor, pelo fato dessa cor produzir maior impacto no todo da obra, ou mesmo pelo formato e pela textura de seu grande nariz, contendo uma verruga protuberante na ponta. Eu não sei se você realmente percebeu isso. Quando a gente olha, e aí já tem o direcionamento da pergunta, você percebe realmente que ele tem um nariz com umas bolinhas, como se fossem verrugas mesmo. Tá vendo? Né? E pode até fazer uma comparação com o Arquimboldt, com aquela nariz descascado, com algumas verrugas,
né? A mesma ideia aqui da orelha, ok? E, por último, a letra E, que também é uma pergunta, que é um tipo de atividade, né? Que eu gostaria que você marcasse aí, tipo, atenção para esse tipo de pergunta, tá? Então, marca aí essa letra E, faz um coração, um asterisco, o que você achar pertinente. A seguir, você verá um exemplo de como poderíamos transformar a composição de Archimedes em uma simples forma geométrica. Tente fazer o mesmo com a composição de Ghirlandaio, tá? Então, se cair alguma questão com essa aparência na sua prova, né, com esse tipo de pergunta, repara a figura que vai estar lá representada e os elementos, né, geometrizados, como eles estão dispostos, tá? Aqui a sugestão é que você desenhe, e aí não tem muito, né? Por isso que não tem um gabarito aqui. Aqui é do Archimedes, inverno. Aqui seria do menino, com o velho com o menino. Então, como que você representaria esse grande elemento? De repente, uma figura oval, mais um ovinho pequenininho do lado, né? Ou um retângulo, e um retângulozinho menor, representando o menino, tá? Tenta chegar o mais próximo possível dessa figura, tá? Tenta geometrizar o máximo possível, ok? Na próxima aula, a gente vai continuar e terminar a correção do exercício. E eu quero agora dar de presente para vocês a nossa T1, ok? Então, para isso, você precisa ir lá na página 137. 137. Duas perguntinhas lindas e maravilhosas. A primeira: você gostaria de ter seu retrato pintado à maneira de Archimedes? Por quê? Então, você já sabe como Archimedes pinta seus retratos, certo? Né? Dessa forma, de maneira grotesca, como chamam, mas assim, usando da riqueza de todos esses elementos, tá? E aí você diz se gostaria, se sim, se não e por quê. Lembrando que o porquê é o mais importante da sua resposta. E volto a dizer, uma questão valendo 1,5 ponto, com resposta pessoal. Se você perder essa questão, porque vai botar porque sim não é uma resposta. Você tem que melhorar todo o seu argumento. Por causa disso, daquilo, enfim, não sei, não vou dar bizu de resposta, tá? Então, essa é a sua primeira pergunta da T1, valendo 1,5. Segunda pergunta: o que você imagina que Rodolfo II achou do Verturmos? Verturmos, como eu falei, está lá na página. Aqui, está lá na página 129, tá? A gente já trabalhou bastante esse quadro, nessa análise, né? Logo na bateria da outra semana, das perguntas da número 1. Então, o que você imagina que Rodolfo II achou de Verturmos? Se você fosse o imperador, qual seria a sua atitude ao receber a tela? Acharia estranho, ofensivo ou bizarro? Ou acharia interessante, bonito e original? Se você está atento, a gente tem uma resposta exatamente levantando essas questões, fazendo essa análise de Verturmos e o imperador Rodolfo II, já corrigida, já dado o gabarito para você. Então, se você quiser pegar, né, a inspiração dessa resposta, que eu também não vou dizer onde está, porque eu já falei, né? Está até marcadinha aqui, estou olhando aqui para ela, você pode usar, tá? Então, são essas duas questões que vai ser a T1 de arte, ok? Responda para mim, tá? De forma coerente,
de forma organizada, né? Tenha as suas ideias organizadas e envie por e-mail, ok? E aí eu vou proceder da mesma forma. Recebi, li, está coerente? Vou responder. T1 entregue com sucesso. Isso você já pode ter a certeza que já está com 30 pontos, tá? Se eu responder, por favor, analise melhor essa número 2, aí você já sabe que tem que melhorar. Caso contrário, se eu der um ok, recebida com sucesso, você está com 30 pontos e parte para outra disciplina para fechar com 100 também, tá? Mais fácil que isso, gente, só eu dando 10 pontos. Mas tem uma galera que não quer, né? Então, eu não posso dar para quem não quer nota. Então, se você quiser, tá aí, né? Se você quiser esperar para entregar só lá no dia 16, beleza, sem problema nenhum. Mas se você quiser já adiantar aí, entregando antes, já sabe aí o que vai cair em arte. Fica logo livre de mim, tá bom? Para você poder sofrer com outras disciplinas. Né? E aí ninguém recebe bilhetinho. A professora Flávia está pedindo não sei o que lá, gente. Ninguém vai receber nenhum oi da tia Flávia. Tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim também. Ok? Ok. Alguma pergunta? Ok. Dúvida? Não. Não, né? Então, aí, ó, uma boa semana, uma semana feliz. Tá de graça, tá bom? A gente não se vê dia 2, que é feriado. Vamos nos ver daqui a 2 semanas. A gente caminha de férias em férias, né? Já viu isso? De 15 em 15 dias a gente se vê. E aí eu volto a falar novamente dessa T1 no dia 9, tá bom? Um beijo aí, ó. Qualquer coisa, só mandar e-mail, só falar. Vai estar tudo agora lá na plataforma. Tá joia? Tchau, tchau. Um beijo, professora. Tchau. Tchau. Beijo, professora. Tchau. Tchau. Boa semana aí.